Segunda edição do Examinar e Pergunta, por Bruno G. O que é a Bíblia? Vamos à resposta. A palavra Bíblia vem do latim e do grego e significa literalmente livro. Um nome apropriado, já que a Bíblia é o livro para todas as pessoas de todos os tempos. É um livro sem igual, sozinho em sua classe. 66 livros fazem parte da Bíblia. Leia-se protestante, já que a católica existe, ou na católica existe 73 livros, pelo fato de que no Velho Testamento foram acrescentados mais 7 livros, os chamados deuterocanônicos. Na Bíblia protestante, no Velho Testamento são 39 livros, na católica 46, o que é unânime tanto numa como noutra é o Novo Testamento, que é igual, e são 27 livros. Eles incluem livros da lei, tais como Levítico e Deuteronômio, livros históricos, tais como Esdras e Atos, livros de poesia, tais como Salmos e Eclesiastes, livros de profecia, tais como Isaías e Apocalipse, biografias, tais como Mateus e João, e epístolas, cartas formais, tais como Tito e Hebreus. Autores: cerca de 40 autores humanos diferentes escreveram a Bíblia. Ela foi escrita durante um período de 1500 anos. Os autores foram reis, pescadores, sacerdotes, oficiais do governo, fazendeiros, pastores e médicos. De toda essa diversidade surge uma unidade incrível, com temas em comum por todo o seu percurso. A unidade da Bíblia deve-se ao fato de que, essencialmente, ela tem um autor, Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, conforme está relatado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Os autores humanos escreveram exatamente o que Deus queria, ou queriam, que escrevesse. No caso, é o que Deus queria que escrevesse. E o resultado foi a perfeita e santa palavra de Deus, conforme a menção em Salmos 12, 6, 2 Pedro 1, 21. Divisões da Bíblia. A mesma é dividida em duas partes principais, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Em resumo, o Velho Testamento é a história de uma nação e o Novo Testamento é a história de um homem. A nação foi a forma em que Deus usou para trazer o homem ao mundo. O Velho Testamento descreve a fundação e preservação da nação de Israel. Deus prometeu usar Israel para abençoar o mundo inteiro, conforme está relatado em Gênesis 12, 2, 3. Uma vez que Israel tinha sido estabelecida como nação, Deus fez surgir uma família daquela nação, através da qual a bênção iria vir, a família de Davi. Salmos 89, 3, 4. Então, da família de Davi foi prometido um homem que traria a bênção prometida. Isaías 11, 1, 10. O Novo Testamento detalha a vinda desse homem prometido. Seu nome era Jesus. E cumpriu as promessas do Velho Testamento por viver uma vida perfeita, morrer para tornar-se o Salvador e ressuscitar dos mortos. Personagem principal. Jesus é esse personagem principal da Bíblia. O livro inteiro é sobre ele. O Velho Testamento
prediz sua vinda e prepara o palco para sua entrada ao mundo. O Novo Testamento descreve sua vinda e seu trabalho para trazer salvação ao nosso mundo pecaminoso. Jesus é mais do que uma figura histórica. Na verdade, ele é mais do que um homem. Ele é Deus em carne. E sua vinda foi o evento mais importante da história do mundo. Deus se tornou homem para nos dar um retrato claro e compreensível de quem ele é. Como é Deus, ele é como Jesus. Jesus é Deus na forma humana. João 1,14, 9. Um breve resumo. Deus criou o homem e colocou em um ambiente perfeito. No entanto, o homem se rebelou contra Deus e deixou de ser o que Deus tinha planejado para ele ser. Deus colocou o mundo sobre uma maldição por causa do pecado, mas imediatamente colocou em uma ação um plano para restaurar o homem e toda a criação à sua glória original. Como parte do seu plano de redenção, Deus chamou Abraão para sair da Babilônia e ir para Ur dos Caldeus, ou para Canaã, mais ou menos 2000 anos atrás. Aliás, antes de Cristo, melhor dizendo. Já quase 1000 anos. Quase 1000 anos, não, quase há 4000 anos. Pouco mais até de 4000 anos. Deus prometeu a Abraão, a seu filho Isaque e seu neto Jacó, também chamado de Israel, que ele iria abençoar o mundo através de um de seus descendentes. A família de Israel emigrou de Canaã ao Egito, onde eles passaram a ser uma nação. Mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, Deus guiou os descendentes de Israel a deixar o Egito sob a direção de Moisés e deu a eles a terra prometida, Canaã. Através de Moisés, Deus deu ao povo de Israel a lei e fez uma aliança, testamento com eles. Se eles permanecessem fiéis a Deus e não seguissem a idolatria das nações ao seu redor, eles iriam prosperar. Se eles abandonassem a Deus e seguissem aos ídolos, então Deus iria destruir sua nação. Mais ou menos 400 anos depois, durante os reinos de Davi e seu filho Salomão, Israel se solidificou em um reino grande e poderoso. Deus prometeu a Davi e Salomão que um descendente deles reinaria como um rei eterno. Depois do reino de Salomão, a nação de Israel foi dividida. As 10 tribos do norte se chamaram de Israel, e eles duraram mais ou menos 200 anos, até que Deus os julgou por sua idolatria. A Síria levou Israel cativo, mais ou menos 721 a.C. As 2 tribos do sul foram chamadas de Judá, e elas duraram mais tempo, mas eventualmente também abandonaram a Deus. Babilônia levou eles cativo, mais ou menos em 600 anos antes de Cristo. E durou, ou foi em mais ou menos 700 anos depois, que Deus graciosamente trouxe o restante dos cativos de volta à sua própria terra. Jerusalém, a capital, foi reconstruída em possivelmente 444 anos antes de Cristo. Israel mais uma vez estabeleceu sua identidade nacional. Dessa forma, o Velho Testamento termina. O Novo Testamento começa mais ou menos em 400 anos depois, com o nascimento de Jesus Cristo em Judá. Jesus era descendente prometido a Abraão e Davi, aquele que iria cumprir o plano de Deus de redimir a humanidade e restaurar a criação. Jesus fielmente completou sua tarefa. Ele morreu pelo pecado e ressuscitou dos mortos. A morte de Cristo é a base para a nova aliança, testamento com o mundo. Todo aquele que tem fé em Cristo vai ser salvo do pecado e viver eternamente. Depois da ressurreição, Jesus enviou seus discípulos para anunciar as novas da sua vida e seu poder para salvar em todos os lugares. Os discípulos de Jesus saíram em todas as direções, anunciando as boas novas de Jesus e da salvação. Eles viajaram pela Ásia Menor, Grécia e por todo o Império Romano. O Novo Testamento termina com
uma profecia do retorno de Jesus para julgar o mundo incrédulo e libertar a criação da maldição. Então, a Bíblia é um livro que relata no seu Velho Testamento a nação de Israel, a promessa de Deus para com essa nação, e no Novo Testamento relata do Deus encarnado, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, que eu creio, né? Então, que viria cumprindo as profecias para salvar o povo, redimir, e também prometendo, após a sua partida, depois que fora ressuscitado, a sua nova vinda, para então trazer um reinado, possivelmente um milênio de paz e gozo, e depois a vida eterna na Nova Jerusalém. Então, meus caros, em noções gerais, é isso que é a Bíblia. Eu vou trazer numa próxima edição ainda mais outros questionamentos a respeito da Bíblia, né? Se a Bíblia é fidedigna, podemos confiar nela, se ela não foi adulterada, como muitos aí andam falando que foi, porque os escritos originais não existem mais, porque ela ficou à mercê de Roma. Os escritos foram confiscados pelo imperador romano, por Constantino, e possivelmente eles podem ter adulterado segundo seus próprios desejos para comandar, para, enfim, ter poder e controlar as pessoas segundo as suas próprias convicções e interesses. Nós vamos falar acerca disso. Então, para você que não entende, não sabe, é neófito, que vem a ser Bíblia, ela é um compêndio onde reúne 66 livros na Bíblia protestante, 73 na católica. Eu também quero trazer essa diferença numa próxima edição também. Essa Bíblia é como uma obra, um livro qualquer, porque não fora escrito por um anjo, não for escrito pelo dedo de Deus, for escrito por homens, 40 homens, no entanto inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Alguns porque tiveram revelações, outros porque tiveram visões, outros porque sentiram de Deus o Evangelho, outros porque fizeram comparações do velho com o novo, que Deus o iluminou para assim fazer, enfim. E nisso tudo há exatamente uma harmonia que se encaixa muito bem, porque a loucura de Deus é sábia, né? Para os homens carnais é difícil entender as coisas espirituais, e isso parece que a Bíblia, né, para eles é tão somente a história da carochinha, conto de fadas, uma obra qualquer de engenharia intelectuosa ou intelectual, que até vale a pena ler, no entanto, crer naquilo seria apedetismo ou ser apedeuta, ignorante. Até porque muitos céticos chegam a dizer que aqueles que creem na palavra do Senhor, que são crentes ou cristãos, são tolos, são ignorantes. E eles, pelo fato de não crerem, é que são os sapientes, os prudentes, e não é verdade. Então, nós temos que realmente examinar as coisas para não cair aí nas armadilhas do maligno. Eu sei que essa exposição da Bíblia é bem o mínimo do mínimo, mas virá outras edições
em que falaremos exatamente dos pontos mais divergentes dessa Bíblia. Então, nessa edição, para ficar bem claro, a Bíblia é um livro cheio de outros livros, escrito por homens humanos, inspirados pelo Espírito de Deus, tendo no Velho Testamento a descrição da nação israelita e no Novo de Jesus Cristo. Também não estava aqui no texto, mas trouxe na exposição e como ressalva ou como adendo que ali a Bíblia, melhor dizendo, dos protestantes tem 7 livros a menos do que a dos católicos, ok? Até a próxima, meus caros. Esse foi o Examinar e Pergunta por Bruno